Eu sou o professor Leonel Barbosa e nós vamos estudar na aula de hoje morfologia vegetal, enfatizando principalmente aí as raízes. Então nós vamos observar como é a morfologia externa e interna das raízes. Então a morfologia é a parte da botânica que se encarrega de estudar os órgãos vegetais. Então, como eles são. Nós separamos os órgãos vegetais em dois tipos: os vegetativos, representados pela raiz, caule e folha, e os órgãos reprodutivos, semente, flor e fruto. E nessa aula nossa eu vou enfatizar o órgão vegetativo chamado de raiz. Bom, antes nós vamos dar uma passada aí pelo ciclo vegetativo de uma planta. Então, nós separamos em 4 fases o ciclo vegetativo. Então, quais são essas fases? Germinação. A germinação ocorre quando nós oferecemos condições favoráveis, principalmente umidade, temperatura, para a semente. E aí o embrião tem o seu início de desenvolvimento. Começam as mitoses, as diferenciações celulares, e iniciando a formação aí dos órgãos vegetativos. O desenvolvimento ocorre justamente aí com o crescimento desses órgãos vegetativos, até que o vegetal alcance a fase adulta, a fase reprodutiva. Aí começa o período de floração. Então, é quando as suas flores elas começam a se abrir. Então, é o período de floração. E depois vem a frutificação e a maturação. Então, o período em que esses frutos contêm aí as sementes. Então, são essas 4 fases: germinação, desenvolvimento, floração e frutificação. Tá? Essas fases de desenvolvimento, elas, no caso, podem ocorrer num curto espaço de tempo ou durar muitos anos. Então, a gente classifica esse ciclo vegetativo quanto à sua duração em plantas anuais, que são aquelas que fecham todas essas fases em um período inferior a um ano. Então, ela germina, ela cresce, ela floresce, ela frutifica e ela morre num período inferior a um ano. Então, exemplo, um feijoeiro, um pé de milho, um arroz. Então, essas plantas elas fecham o seu ciclo num período inferior a um ano. Por essa razão, são chamadas de plantas anuais. Já bienais ou bianuais são aquelas que levam ao redor aí de 2 anos para completar o seu desenvolvimento e perecer. E as plantas perenes são aquelas plantas que renovam seu ciclo a cada ano. Ou seja, elas chegam à fase adulta e a partir da primeira floração, da primeira florada e frutificação, aí ela pode realizar essas 2 etapas, ou seja, a floração e a frutificação, durante muitos anos. 50, 100, às vezes até 500 anos, dependendo da espécie. Então, elas são consideradas plantas perenes, tá? Então, quanto à duração do seu ciclo vegetativo, nós separamos em plantas anuais, fecham o seu ciclo num período inferior a 12 meses, aquelas bienais ou bianuais, que levam aí em torno de 24 meses, e as perenes, que duram muito mais tempo, aí renovando o seu ciclo vegetativo, aí, a floração e a frutificação, praticamente todo ano. Bom, em termos de germinação, nós separamos os vegetais em 2 grupos. A germinação epígea e a germinação hipógea. Então, qual é a diferença? Na germinação epígea, que acontece praticamente nas dicotiledôneas ou eudicotiledôneas, o hipocótico, que corresponde ao caulezinho que iniciou a sua formação, ele vai trazer o cotilédone para fora do solo. Já na germinação hipógea, o cotilédone ele permanece embaixo da superfície do solo. Então, essa é a diferença.
né? Vamos olhar essas imagens. Então, nós temos aqui, né, isso é uma representação esquemática da germinação do feijoeiro. Então, nós temos a semente formando a radícula e o caulículo. O caulículo aqui está representado, né, pela letra B, que corresponde ao hipocótilo, e está, nesse caso, a letra D são os cotilédones. Então, esse cotilédon, ó, ele já está fora da superfície do solo. E aqui nós temos já o desenvolvimento, né, da segunda parte do caule, que nós chamamos de epicótilo. Então, embaixo do cotilédon é o hipocótilo e acima é o epicótilo. E representando aqui o cotilédon que está no meio. Aqui fica muito claro, né, que é uma dicotiledônia nessa imagem. Então, as reservas que se encontram aqui, elas são utilizadas justamente para o desenvolvimento dessa plântula. Quando ela começa a utilizar água e nutrientes do solo, né, ou do substrato no qual ela se encontra, então aí essas folhas primordiais ou primárias, elas já estão realizando o processo fotossintético. Ou seja, até aí era justamente a reserva presente no cotilédon que servia para a nutrição. Na germinação hipógea, note que, como exemplo, nós temos aqui uma gramínea, né, um milho. Então, ele inicia o desenvolvimento do coleóptilo. A radícula, ela acaba se atrofiando. Então, as raízes emergem do caulículo. Então, nós chamamos de raízes adventícias, né? Então, a atrofia, ou seja, a degeneração dessa raiz primária, que seria a radícula, e então as raízes acabam emergindo justamente aí do caulículo, tá? E a parte de cima, né, recebe o nome de coleóptilo. Justamente são folhas enroladas aí que vão se desenrolando e vão se formando aí, né, a parte aérea do vegetal. Então, essa germinação é denominada de germinação hipógea. Bom, o que é a raiz, então? A raiz é a parte do eixo vegetal, né? Então, é uma sequência do próprio caule. Tá? Geralmente, ela é cilíndrica, ela não apresenta clorofila e exerce as funções de fixação, absorção de água, de sais minerais, e em muitas espécies ela atua também no armazenamento de substâncias, né, para serem utilizadas durante o período de floração e frutificação. Bom, nós já vimos que a origem nas gimnospermas e nas dicotiledôneas, ela deriva da radícula do embrião. Nas monocotiledôneas, a radícula ela atrofia-se e aí nós vamos ter o desenvolvimento a partir do caulículo. Então, é uma raiz adventícia, né, que emerge justamente do caule. De uma maneira geral, as raízes apresentam algumas regiões bem distintas e que os autores separam em zonas, né, zona suberosa ou de ramificação. Então, aqui é suberosa, tá? Não pode confundir com raiz tuberosa, que é outra coisa. Então, essa região é a região suberosa ou de ramificação, onde vão sair aí as raízes secundárias, né, laterais, que nós chamamos. Depois nós temos a zona pilífera, é a região onde se encontram os pelos absorventes, responsáveis pela absorção aí de água e sais minerais. Na sequência, nós temos uma região chamada zona de crescimento, de distensão, alongamento, e essa região, ela apresenta aqui uma porção de tecido meristemático. Então, alguns autores até separam zona de alongamento, crescimento, e na pontinha aqui seria a zona meristemática, né? Lembrando que o meristema que é responsável aí pelo crescimento. Então, não faz muito sentido. Na minha opinião, zona de crescimento já inclui aí justamente o tecido meristemático.
E nós temos a coifa, que é um capuz que serve de proteção para a raiz. Então, zona suberosa ou de ramificação, zona pilífera, que é responsável pela absorção, zona de crescimento ou de alongamento, e a coifa ou calíptera. Então, está aí as 4 regiões, né, representadas, e então zona de ramificação ou suberosa, então, zona pilífera, a lisa ou de alongamento, então onde forma formada aí por células meristemáticas responsáveis pelo crescimento longitudinal. Tá? E a coifa ou calíptera é aquela porção que funciona aí como proteção. Então, não é uma exclusividade das plantas terrestres, as raízes de plantas aquáticas também apresentam essa coifa, inclusive bem desenvolvida, né? Bom, quanto ao meio onde se desenvolve, nós separamos aí as raízes terrestres, são separadas pelas tuberosas, pivotantes e fasciculadas. As raízes aéreas, então aí nós temos uma variedade maior, né, fixadoras, grampiformes, endófitas, pneumatóforas, tabulares, e as raízes de plantas aquáticas. Então vamos dar uma olhadinha em cada uma delas aí. Os aspectos, de uma maneira geral, né, das raízes, ela pode ser lisa, né? Então, lógico, tirando aquela região, né, dos pelos absorventes, de uma maneira geral, olhando a olho nu, então a raiz ela pode ser lisa, ela pode apresentar associação com bactérias, isso acontece nas leguminosas, né, formando aí os nódulos, então nodosidades, que são colônias de bactérias que desenvolvem aí associadas às raízes. Temos interações com fungos, né, as micorrizas, então a raiz ela vai engrossar devido aí à presença de hifas dos fungos, então nós chamamos de coraloide. Então são algumas modificações que nós vamos encontrar na superfície aí da raiz. Em relação às adaptações, né, lá nas funções, quando eu falei sobre as funções, que eu disse que as raízes elas servem para fixar e para absorver nutrientes e algumas armazenar. Então essa tuberização corresponde justamente, né, no caso ao armazenamento de reservas que determinadas espécies acabam armazenando. Nós temos também aí raízes aéreas, né, que inclusive é um dos tópicos, né, são raízes que vão desenvolver fora aí do solo, em alguns suportes, né? E as raízes assimiladoras são raízes que, no caso, absorvem água e nutrientes presentes aí no ar. Então a gente observa em algumas orquídeas, né, algumas espécies de orquídeas, elas possuem esse tipo de raiz. Bom, aqui nós temos então, né, uma série de desenho que mostra justamente aí os principais tipos de raiz. Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui nessa raiz fasciculada, então a gente precisa ficar muito atento em relação, porque é um órgão que serve de critério para separar as duas grandes classes das angiospermas, né? Então, monocotiledônia vai apresentar sempre a raiz fasciculada e as dicotiledôneas a raiz pivotante. E essa é uma raiz pivotante tuberosa, ou seja, né, isso aqui pode ser uma beterraba, uma cenoura, então ela absorveu aí uma grande quantidade de nutrientes, tá? Nós podemos ter essa absorção de nutrientes em raízes fasciculadas, então aí chama tuberoso fasciculada, né? Nós, aqui tuberoso fasciata, então são outras modificações, mas sempre armazenando aí reservas. Aqui embaixo eu chamo a atenção de vocês que é um pneumatóforo. Veja que é uma raiz que ela cresce no sentido contrário, né? Ao invés dela ir para o subsolo, né, ela vai no sentido contrário. Então ela tem um geotropismo, né, no caso negativo, né, cresce para fora do solo. Então isso é típico de raízes de áreas
em que há pouco oxigênio, então região dos mangues, isso é uma característica muito importante para as espécies arbóreas que desenvolvem na região do mangue. Aqui uma raiz com micorrizas e aqui com nódulos, né, bacterianos, então mostrando aí inclusive a bactéria do gênero Rhizobium. Bom, as raízes tuberosas, então, são aquelas, como eu já disse, que armazenam reservas. E aqui nós temos a imagem de uma beterraba, de batata doce, rabanete. Então, nessas três imagens que eu coloquei para vocês, então nós temos aqui, são raízes pivotantes, que acabam, né, absorvendo aqui nutrientes, reserva, armazenando reserva. Então, aqui nós temos a cenoura, né? Nesse caso está representado pelo rabanete e pela beterraba aqui, nabo. Então são raízes pivotantes que acabam armazenando reserva. E temos raiz fasciculada que pode também armazenar reserva. Então, o caso da mandioca, né? O caso da batata doce aí. Agora, a pivotante, então essa imagem ela é clássica. Então essa é uma raiz pivotante, uma raiz de dicotiledona, e aqui uma raiz fasciculada presente nas monocotiledonas. Como eu venho insistindo, né, nesses dois tipos de raiz, isso permite aí a separação desses dois grandes grupos de vegetais. Então fique atento, ó, raiz pivotante, né, uma principal mais longa, e aqui praticamente a maioria das raízes do mesmo tamanho, emergindo do mesmo ponto aqui, sem um pivô, sem uma raiz principal. Então essa é a fasciculada. Aqui nós temos exemplos de raízes tabulares que auxiliam no suporte, então na sustentação, né, de árvores de grande porte, então árvores de mais de 40, 50 metros de altura. Então elas vão apresentar no caso, essas estruturas, né, na superfície do solo. Então, nós chamamos de raízes tabulares. Aqui é uma planta aí pertencente ao gênero Ficus, né? Então, que ela desenvolve também essas raízes tabulares. Aqui são raízes fixadoras e, ao mesmo tempo, assimiladoras, né, que eu citei alguns slides atrás, justamente, né, plantas epífitas. Então, plantas epífitas são aquelas plantas que desenvolvem aí sobre outras, né, mas não são consideradas parasitas. Então, elas não retiram seiva nem elaborada e nem seiva bruta da planta suporte. Nesse caso específico, essas orquídeas elas estão em vasos. Então, mostrando aqui as raízes, ó, veja que a quantidade de substrato é praticamente limitada, né? E a maior parte aqui, ó, então nós temos essas raízes que elas servem justamente aí, além de fixar, né, aqui no substrato, elas são assimiladoras, tá? Agora aqui são exemplos de pneumatóforos, então raízes respiratórias presentes nos mangues. Então, esse meio ele apresenta aí uma carência de oxigênio e as raízes precisam de oxigênio, né? Elas precisam, realizar a respiração, funcionar o transporte ativo, principalmente para a absorção aí dos nutrientes. Como há escassez de oxigênio, essas raízes então elas crescem justamente para fora e há uma série de orifícios, de buraquinhos, né, chamado pneumatóides aqui, ó, que servem justamente para trocar, no caso aí, as trocas gasosas, a entrada de oxigênio propriamente dito, né? Então o nome significa pneu, pneu lembra do que? De ar. Então são raízes respiratórias, raízes importantes para as trocas gasosas. Grampriformes, né, já são espécies que apoiam em determinados suportes e essas raízes elas vão se fixando em paredes, né, em muros ou até mesmo em outras espécies vegetais. Então elas acabam fixando e se prendendo a
um suporte. Então, recebe o nome de grampiniformes, né? Então, essas raízes vão escalando aí e ela vai subindo, vai fixando essas raízes e sobe aí em muros, em paredes, né, de residências e até mesmo em outras espécies vegetais. Então, são chamadas de grampiformes. Um exemplo muito comum é a era, né, também da família Morácea, né, pertencente também ao gênero Ficus, e essa espécie é usada popularmente como uma planta ornamental. Raízes escoras, então, é uma outra característica de espécies de manguezais. Então, elas são raízes que se entrelaçam, né? E essas raízes, elas auxiliam na fixação, na sustentação desses vegetais nesse ambiente. Tá? Então, é mais uma adaptação de plantas de mangues. Além de raízes pneumatóforas, elas também apresentam essas raízes escoras. Raízes sugadoras ou austórios nós vamos encontrar em espécies de plantas que parasitam outros vegetais. Nós separamos em holoparasitas ou parasitas verdadeiras, aquelas que retiram seiva elaborada, que não realizam fotossíntese. É o caso dessa imagem de cima aqui, representando o gênero Cuscuta, né? Vulgarmente conhecido como cipó-chumbo. Então, é uma planta aclorofilada e que vive aí às custas da sua planta hospedeira. Então, ela introduz esses austórios buscando a seiva elaborada, aquela seiva que já contém glicose e sacarose. Então, ela não faz fotossíntese. Já a imagem de baixo representa uma M-parasita ou uma falsa parasita. Então, o gênero Strutanthus, né, que é chamado de erva de passarinho, é uma espécie típica, né, que, no caso, ela é considerada uma hemiparasita. Então, os seus austórios, eles vão buscar a seiva bruta, né, no vaso do xilema, então, caracterizando aí uma espécie de hemiparasita ou falsa parasita. Então, ela usa a seiva bruta, ela faz fotossíntese, ela tem aí as folhas, né, com clorofila. Essa imagem, ela mostra justamente aí o parasitismo, né, do cipó-chumbo. Então, são duas plantas de cenoura que foram, no caso, semeadas no mesmo período, né, elas têm a mesma idade, mas uma ela foi artificialmente aí parasitada, né, foi colocada sobre ela o cipó-chumbo e a outra se manteve livre. Então, olha a diferença aqui, ó, da cenoura, né, dessa raiz, no caso tuberosa, e enquanto a outra que estava parasitada, olha, ficou bem menor e mais fininha, né, com menos reserva, justamente porque o cipó-chumbo aí, pelo contrário, ele se desenvolveu muito bem. Então, essa é uma planta, né, parasita, no caso o cipó-chumbo, é uma planta parasita verdadeira, holoparasita, que vai retirar a seiva elaborada. E aqui nós temos a erva de passarinho, então suas folhas, embora parecem amareladas, né, mas elas são clorofiladas, e aqui as raízes, né, elas vão se aqui estão paralelas aqui ao ramo da outra da planta hospedeira, onde ela introduz aí os seus austórios e retiram a seiva, no caso, considerada seiva bruta. Então, ela faz fotossíntese. Bom, vamos observar um pouquinho da anatomia interna da raiz. Então, aqui nós estamos partindo da região pilífera, né, aquela região da zona pilífera, e aqui nós temos a zona de distensão ou de crescimento, e aqui embaixo o tecido meristemático, a região meristemática, né, e essa parte marrom representa aí a coifa, né, ou calíptra, a extremidade aí da nossa raiz. Então, aqui células em divisão, células permitindo o elongamento, o crescimento, né, desse vegetal,
Então, essa região de alongamento e aqui região de diferenciação, onde nós já observamos aí os pelos radiculares, tá? Bom, essa é uma imagem, gente, que todo vestibulando precisa ficar atento. Nós temos vários exercícios que já utilizaram essa figura, né? Ou figuras parecidas com essa. Então, aqui mostra alguns tecidos presente aí numa raiz. Veja que a região que foi cortada foi a região dos pelos absorventes, a região pilífera. Então, nós temos em vermelho aqui os pelos absorventes. O tecido do qual desenvolve os pelos é a epiderme, que é um tecido de revestimento. Então, é uma camada aqui de revestimento. Algumas espécies têm aqui também a hipoderme, mas né, dificilmente algum autor vai cobrar isso. Então, a epiderme. Depois, toda essa parte branca, que é o córtex ou o parênquima cortical, células de preenchimento. Aqui, ó, endoderme, guarda essa estrutura. Então, essa endoderme, né, ela vai separar o cilindro central, a parte central da parte externa, aqui que nós chamamos de casca. Então, essa endoderme, ela tem uma função muito interessante, uma função, digamos que especial. Ela filtra, né, os nutrientes que vão atravessar, que vão chegar aos vasos condutores. Então, amarelinho aqui, ó, em forma de cruz, corresponde ao xilema. Esse meio azulado, meio esverdeado aqui, corresponde aos vasos do floema. E o tecido branquinho que tem aqui entre os tecidos condutores corresponde ao parênquima medular. Então, isso caracteriza, né, uma célula aí, aliás, uma estrutura de uma raiz de uma dicotiledônea, mostrando justamente aí uma disposição desse nosso vasos do xilema em forma de cruz, tá? E fica bem diferenciada aqui essa região cortical. Uma outra dica que eu passo para vocês é em relação a essa endoderme. Existem algumas imagens de caule, então o caule também tem endoderme, só que é difícil de fazer diferenciação do caule, da endoderme presente no caule. Então, para vestibular, quando aparecer endoderme bem definida, né, bem visível, então né, você pode identificar como sendo uma raiz. Né? Bom, aqui é outra imagem mostrando aqui os pelos absorventes, aqui é a região cortical. Aqui nós temos, olha, essa imagem mais reforçada em preto aqui corresponde à endoderme. Veja que ela realmente é uma camada de células que separa aí o cilindro, né, central, o cilindro vascular aqui do restante da parte periférica da raiz. Então, fique atento aí na endoderme. Aqui, olhando mais de perto o pelo absorvente, então, ele é um prolongamento das células da epiderme, né? Então, ele é responsável aí pela absorção de água. A água entra por meio da difusão, então, no caso é osmose, né? Então, a gente pode falar que é a difusão da água. Então, por meio da osmose, ocorre a entrada aí da água e os sais minerais pela difusão facilitada e pelo transporte ativo. Então, boa parte dele pelo transporte ativo. Por isso, nós precisamos células vivas aí, né, para fazer justamente essa passagem aí de boa parte dos sais minerais. Então, a maior parte da seiva que é absorvida pelas raízes dos vegetais, digamos que em torno de 80% dela é através da região aí da zona pilífera, né, onde se encontram aí os pelos absorventes. Essa é a extremidade, a coifa. Então, ela funciona aí como uma estrutura de proteção, né? Então, contra choques mecânicos, a invasão de muitos micro-organismos, né? Que eles acabam tentando, nematóides, por exemplo, tentam penetrar aí pela extremidade. Então, essa coifa, ela serve justamente de proteção. Tá? Então, protege a região de crescimento. Essa imagem eu coloquei aí porque ela tem uma característica especial,
Então, aqui está formando uma raiz lateral. Então, já não é mais a zona pilífera. Veja que não tem pelos absorventes, né? Ela já tem um periciclo aqui, ó, bem desenvolvido. Então, em amarelo aqui, caracterizando aí os vasos do xilema. O floema está aqui em volta. Toda essa região aqui, parenquimática, né? E, obviamente, aqui a região aqui já epiderme, né? E aqui já até formando aí camadas de Suber. Então, uma região onde nós vamos ter aí a formação de uma raiz lateral. Como a endoderme é uma estrutura marcante dentro da anatomia interna da raiz, então eu escolhi essas duas imagens, né, justamente para separar uma raiz de monocotiledônia e uma raiz de dicotiledônia. Então, eu não estou considerando a parte aqui da epiderme que está aqui fora, aqui é um pedacinho nesse canto da região cortical, né, do parênquima cortical, assim como essa imagem de baixo também. Então, não estou considerando aqui, ó, a epiderme está aqui para fora, né, a região cortical. Agora, o que interessa para nós é justamente a endoderme. Então, a monocotiledônia, ela tem essa endoderme com um reforço de lignina chamado reforço em U. E no caso das dicotiledôneas, aqui, ó, ela tem as estrias de Caspary. Então, tanto a estria de Caspary quanto o reforço em U, ele exerce a mesma função. Ou seja, ele impede que no caso, a seiva, né, bruta, a água e os sais minerais atravessem através da endoderme pelos espaços entre as células. Não, tem que passar por dentro. Então, a endoderme, ela funciona como um filtro, tá? Permitindo aí a passagem da seiva. Então, só que na monocotiledônea, a célula não é completamente envolvida pela lignina, é só uma porção dela, né, que forma aí parece a letra U, por isso que nós chamamos de reforço em U, que aí existe lignina. Já nas dicotiledôneas, é a célula toda em volta dela, né, que há essa lignificação, que a gente chama então de estrias de Caspary. Né? Então, isso caracteriza justamente força as substâncias a atravessarem por dentro aí do citoplasma dessas células, tá? Então, essa é a estrutura que você precisa sempre prestar atenção aí na anatomia interna da raiz, a endoderme. Aqui já é uma raiz, já uma região lenhosa, né? Então, raízes de plantas arbóreas, onde já observa-se o felogênio, o câmbio, que são tecidos de crescimento secundário. Então, isso é característica de plantas dicotiledôneas, né? Já com anéis de crescimento, então formando aqui os diferentes anéis, né? Então aqui anel anual, que a gente chama, né? Aqui no meio nós temos a região medular, e com canais resiníferos, né, que vão liberar resina. Aqui nós temos a região cortical. Então, a epiderme, nessa altura, ela já foi substituída pelo Suber. Então, nós temos uma região aqui, né, formada de proteção, formada por várias camadas de células mortas, com suberinas, suberificadas, né? Depois nós temos aqui o felogênio, então, caracterizando já um tecido de crescimento. Então, é mais uma curiosidade, né? Dificilmente um vestibular vai cobrar esse tipo aí de tecido, tá? Bom, gente, com isso, então, nós finalizamos uma noção geral, principalmente aí da morfologia externa e um pouquinho aí da interna da raiz, ok? Então, até a próxima.